Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Para quem está chegando aqui agora, eu me chamo Marcos e hoje eu vou falar sobre a locomoção. Quando eu estou me referindo aqui à locomoção, não é só locomoção na cadeira de rodas não. Entra também o carro, entra o transporte público, porque todo mundo que tem aí uma mobilidade reduzida, então tem dificuldade de se locomover, eu aposto que já passou aí por algum problema em relação aos meios de transporte de uma forma geral. Por exemplo, eu mesmo recentemente, meu carro apresentou defeito e eu moro bastante longe de Belo Horizonte e aqui o transporte público existe, ele é muito restrito, mas existe, mas tem um problema. O ônibus aqui é um ônibus de viagem e esse ônibus não tem elevador. E o pessoal que trabalha nesses ônibus, eles não gostam de ficar carregando a gente até dentro do ônibus e ter que guardar a cadeira embaixo. Então é uma coisa um pouco complicada. Acaba que eu fico ilhado sem ter para onde ir porque eu não tenho transporte. Então, se você começa a pensar aí por esse lado da dificuldade aí do transporte público, eu sei que tem muita gente que assiste o canal que pega ônibus e tem muitos ônibus que não tem elevador. Então, quem precisa de um elevador, ou geralmente o motorista não sabe operar o elevador, ou o elevador está quebrado, ou o ônibus simplesmente não tem elevador. A gente sabe que tem muitos lugares do Brasil que ainda não possuem ônibus com elevador, ou não possuem todas as suas frotas de ônibus com elevadores. Gente, é sempre muito complicado ficar dependendo disso. E é por isso que eu acho muito importante hoje, principalmente para nós que temos aí uma mobilidade reduzida, é ter um automóvel. Eu sei que não é barato, eu sei que não é fácil, eu sei que a manutenção também é cara, mas infelizmente nós precisamos de um automóvel. Se você acha que não precisa, você me desculpe, mas é porque ainda você não teve um. Quando você tiver, você vai me dar total razão. Porque o transporte público nosso é ineficiente em todos os sentidos. Não vão a todos os lugares e também tem esse problema de nem tudo ser adaptado no transporte. Eu falei do ônibus, mas também existem os trens que a gente sabe que é bastante complicado de chegar nas plataformas. Aqui em Belo Horizonte ainda existem estações sem elevador, então a gente precisa da boa vontade de algumas pessoas para nos carregar escada abaixo e escada acima. É um absurdo, mas tem. E também tem estações de metrô, aquele metrô subterrâneo que não tem adaptações, então você não consegue chegar lá. E com isso acaba que muitas vezes a pessoa com mobilidade reduzida acaba que anda de ônibus mesmo por ter mais linhas e por ficar mais fácil. Eu nem vou entrar aqui no meio do transporte aéreo, porque o transporte aéreo é muito mais complicado. E a gente sabe que o transporte aéreo é o único que não entra, por exemplo, no passe livre. Então o transporte aéreo sempre vai ser pago. Enquanto isso, o transporte terrestre, geralmente o ônibus, né, não tem tanto problema, trem também não tem e barco também não tem. Então o transporte aéreo tem esse problemão, não é nem um probleminha não, é esse problemão. Por isso que eu acho muito importante, né, nós termos um automóvel. Se fosse há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu sei que isso seria praticamente impossível aí para a grande maioria das pessoas, inclusive para mim, porque não é barato. O automóvel, ele não é barato. Hoje, graças a Deus, mesmo estando um pouco mais caro aí, ele ainda é acessível. O único problema do automóvel é o seguinte: depois que você acostumou com o automóvel, para você ficar sem, é bem complicadinho. Você vai sentir como se você estivesse aí sem cadeira, que você não conseguisse andar, que anda de muleta aí sem muleta, porque o carro ele quebra um galho muito grande. E quando eu falo também de meio de transporte, como eu falei antes, é claro que eu ia falar das nossas cadeiras, né? Cadeira de rodas, cadeira motorizada e agora aqueles triciclozinhos, né? Aqueles scooterzinhos também que tem, né? Então
tem também esse tipo de meio de transporte. Eu acho cadeira motorizada muito bacana. Se eu morasse numa cidade plana, provavelmente eu não teria um carro e teria uma cadeira motorizada. Claro, isso se for curtas distâncias, né? Porque se eu for andar 30 quilômetros, a cadeira motorizada já vai ser um pouco inviável. Agora, tem aquelas motinhas que você prende na cadeira, né? Aqueles triciclozinhos. Aquilo ali também é muito bacana. Eu acho que hoje em dia ele está tomando até espaço das cadeiras motorizadas, porque ele é um pouco mais barato que as cadeiras motorizadas e ele dá uma autonomia aí bastante legal. Inclusive alguns são bem fortes, que sobem cada ladeira. E olha que eu moro aqui em Minas Gerais e que tem umas ladeiras que não dá para acreditar que esses negocinhos sobem, viu? Aparentemente parece que não tem barreira nenhuma, que esses triciclozinhos aí não conseguem transpor. Tem gente que inclusive anda com esses triciclos na terra. Eu conheço pessoas que moram no interior e lá não tem asfalto, não tem nem paralelepípedo, é só estrada de terra, e essas pessoas andam com esses triciclozinhos aí para baixo, para cima, e anda legal e a cadeira aguenta e não atola. Se bem que acho que se chover é perigoso de atolar, né? Mas caso não chova, ó, é um bom meio de transporte. Ainda bem que a gente está tendo aí essas oportunidades, né? Essas opções. Eu, para ser sincero, se eu fosse paraplégico, morasse numa cidade plana ou não tão inclinada aí, eu teria um triciclozinho desse. Mesmo sabendo que tem triciclozinhos desses aí adaptados para tetraplégicos. Então, se você é tetra, você fala, ah, eu não pego, não vou conseguir andar, tire isso da sua cabeça, porque você irá conseguir andar sim, tá? Já tem eles adaptados para tetraplégicos. E o vídeo de hoje é esse, e se você gostou, deixa aquele like que fortalece, que ajuda aí o canal. Não se esqueça, gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e eu tô ficando por aqui, e até o próximo vídeo.